Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê, bem-vindo a todos vocês do Vedanta Brasil. Antes de nós iniciarmos com o nosso tema vedântico, vou aproveitar para fazer um anúncio, né, um aviso aqui. Eu, eu tenho observado já há tempo que as visualizações na nossa página do Facebook, Vedanta Brasil, elas foram muito reduzidas. No passado, nós tínhamos 400, 500 visualizações por cada postagem, né? Principalmente as postagens que envolviam perguntas e respostas, tá? Então, ultimamente, é mais ou menos um terço daquilo, e isso, né, eu imagino que talvez seja devido ao fato de nós estarmos postando muita coisa lá. No início, aquilo ali era um grupo de estudo no qual nós postávamos perguntas e respostas, né, e algumas coisas que eram, né, aquelas pérolas dos ensinamentos do Vedanta. Mas, ultimamente, é mais uma página de aviso, ó, aula tal, então esse é o link do vídeo último, esse é o último vídeo. Então, um bombardamento de links de vídeos e de outros avisos, eu acredito que talvez tenha influenciado para as pessoas não entrarem mais na página Facebook para ver o que está sendo postado lá, tá? Então, eu falei com o Marcelo ontem, nós faremos uma nova experiência que é simplesmente a de deixar todas as postagens. Todo mundo sabe que as postagens dos vídeos estão no YouTube, então elas permanecem no YouTube. As pessoas precisam saber que no YouTube elas encontram sempre as aulas atualizadas, né, os vídeos de aulas atualizados. E o Marcelo deu a ideia de publicar no grupo WhatsApp. Então, no grupo WhatsApp, a gente colocaria os links das últimas aulas, né? E colocaríamos também os avisos para as próximas aulas, tá? Então, entre outras coisas, no grupo WhatsApp, nós faríamos esses anúncios ou avisos ou publicações de links dos últimos vídeos, ok? Assim, nós deixaremos, ou faremos uma experiência de um mês para deixar a página Facebook Vedanta Brasil somente para interação de perguntas e respostas com o professor, tá? E eu quero pedir a vocês, né, porque isso inicia já da hoje, amanhã, a gente vai parar de fazer os anúncios ali, porque 5, 6, 3, 4, 5 postagens por dia desgasta um pouco a página. Então, vocês, por favor, deem uma força ali na página do Facebook Vedanta Brasil, né? Dá um like, dá um comentário. Quanto mais like, quanto mais comentário existem, mais o sistema, né, da inteligência artificial ele vai expondo, vai colocando essas postagens no topo da página, tá? Então, ela vai tendo mais exposição na medida em que nós, né, nós fazemos a nossa participação, nós participamos também. Então, eu vou fazer essa última tentativa, porque eu gosto de escrever, eu gosto de responder questões, mas, por exemplo, eu publiquei uma coisa 2 dias atrás e praticamente ninguém viu, porque ela se perde, né, naquela lista, né? Sempre movimento de postagens ali. Então, nós vamos manter aquela página mais para perguntas e respostas, né? Ela era muito dinâmica anos atrás, era muito legal. E vamos, vou pedir a colaboração de vocês durante esse período para ver se a gente ativa novamente aquela página de estudo, ok? Mais alguma coisa, Marcelo? Okidoki.
Estou fazendo esse anúncio agora, de modo que permaneça, né, também no início da aula para as pessoas que eventualmente vejam os vídeos mais tarde, tá? Eu vou fazer um outro amanhã também e vou fazer uma publicação também no grupo Facebook, lembrando das pessoas do que eu acabei de dizer aqui. Eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje falando com o Felipe Fagundes, tá? O Felipe Fagundes, ele me abordou, me contatou querendo um exemplo de Nididhyasana, tá? Ele disse que eu tinha prometido de fazer algumas publicações, né? Uma publicação ou dar exemplos práticos do que seja o Nididhyasana. Você está ouvindo, Felipe? Bom dia, professor. Estou ouvindo, sim. Então tá. Então, isso vai para todos nós, naturalmente, né? Nós sabemos que a meditação, nós vimos, né, muito exaustivamente durante o capítulo 6, a meditação, ela requer sempre um objeto de meditação. E nós nos tornamos buscadores religiosos e espirituais na medida que nós utilizamos um símbolo do Criador, um símbolo de Ishvara, como objeto de meditação, tá? Então, um objeto de meditação pode ser qualquer coisa, né? Qualquer objeto, pode ser uma xícara, a xícara do Marcelo, pode ser tudo, né? Mas ele se torna um objeto de meditação do ponto de vista vedântico na medida que este objeto de meditação é um aspecto de Ishvara. Como nós sabemos, Ishvara, ele existe livre dos gunas e com os gunas. Nós chamamos de Saguna Ishvara, ou Saguna Brahman, e Nirguna Brahman, ou Nirguna Ishvara, tá? Então, no início é recomendado que nós, né, aqueles de nós que queremos fazer o Upasana, que a gente faça no Upasana utilizando Saguna Ishvara, tá? Porque você meditar numa divindade, tá? Ou até mesmo como um bom Karma Yogi, se você meditar nos atributos dessa inteligência suprema que projeta, sustenta e recicla esta ordem aparente, na qual o Jiva aparente transaciona para compreender a realidade absoluta, se nós ficarmos contemplando nos atributos desta inteligência suprema, que tem o conhecimento de tudo, passado, presente e futuro, então, se nós quisermos fazer esta meditação com Saguna, como um bom Karma Yogi, basta a gente lembrar dos ensinamentos de Karma, Dharma e meditarmos, né, em Ishvara como o Criador. Um aspecto de Saguna Ishvara um pouco mais denso, grosseiro, é simplesmente o aspecto que nós chamamos de divindades, Krishna ou qualquer outra divindade. Então, nós podemos meditar nestas divindades pessoais, né, com as quais eu me sinto mais atraído, inclinado. Cada uma dessas entidades, né, pessoais, digamos assim, elas possuem determinados atributos e qualidades que são tudo isso é projetado pela mente humana, pelo jiva humano, né? Então, se eu quero obter como é que se diz? Riqueza, né? Dinheiro, prosperidade, então eu vou me voltar para uma determinada divindade, tá? E assim, diversas divindades para diversos desejos, né? Dos jivas humanos. Então, nós temos uma diversidade de divindades que é um ótimo objeto para esta meditação que vai preparar a mente do indivíduo, porque ele está meditando na dualidade. O que significa meditar na dualidade? Ele está meditando, ele, o meditador, meditando o quê? Em Ishvara como Criador, ou uma divindade deste Criador, que irá nos proteger, etc, etc. Então, é uma meditação dualista, né? E ela é importante. Nós precisamos compreender, Felipe, é que a meditação funciona desde que ela esteja muito bem conformada, adequada ao nosso nível ou estágio de purificação, de refinamento, né? Então, tem que estar no mesmo nível da nossa mente.
Por quê? Porque a mente ela precisa estar extremamente refinada, satívica, para contemplar no Nirguna Brahman. Porque quando você vai contemplar em Nirguna Brahman, você já não está fazendo uma contemplação ou meditação, né? Uma meditação dual, porque você está meditando em Nirguna Brahman como a sua própria natureza, sua própria identidade, né? Então, nós começamos com a meditação dualista para depois entrarmos na meditação não dual. E como é que a gente faz a meditação não dual? Eu vou meditar sobre mim mesmo, né? Porque eu ouvi dizer que eu sou Brahman, aí eu vou meditar sobre mim mesmo. Eu quero meditar de modo bem livre e intuitivo, né? Então, o indivíduo, se ele não tiver realmente exposto a mente, né, a todos os ensinamentos, ou a boa parte dos ensinamentos dos Upanishads, ele inevitavelmente ele vai fazer uma confusão. Ele vai dizer assim: agora minha meditação é não dual, em Nirguna Brahman, e eu sou Brahman, eu ouvi dizer, e agora eu vou meditar em mim mesmo. O que que ele vai fazer quase que invariavelmente? Ele vai meditar naquelas características, propriedades e atributos que pertencem ao seu corpo, mente e sentidos. Porque é a sobreposição de Miti e Sati. Entendeu? Então, o indivíduo vai começar a dizer, eu tenho que meditar em mim mesmo. E quando ele sem se tocar, ele vai estar meditando na sua estrutura mental, psicológica, intelectual, né? E todo esse aspecto do corpo, mente, sentidos, tá? Então, a meditação Nididhyasana, ela requer uma preparação, um refinamento, né? Uma mente extremamente contemplativa, e isso é possível, sim, na medida que nós expomos, né, os nossos intelectos por um período de tempo a esses ensinamentos dos Upanishads. Aí o que que ocorre? Você vai meditar, vai fazer a meditação não dual, mas ainda assim utilizando uma ferramenta. A ferramenta são os ensinamentos finais dos Vedas, as declarações de identidades e as análises lógicas, né, de experiências que apoiam aquelas declarações de identidade. Então, é um fluxo constante de pensamentos homogêneos e semelhantes que estabelecem a minha identidade em Brahman como Brahman, tá? Então, esta meditação é a meditação mais difícil que existe. Porque, primeiro, você tem que estar muito familiarizado com os ensinamentos. Segundo, esses ensinamentos, eles precisam estar vivos no seu intelecto. Na medida que ele permanece vivo no seu intelecto, ele vai se tornando quase que uma obsessão. Você quer estabelecer esta compreensão, Aham Brahmasmi, eu sou este Brahman, né, de forma definitiva, de forma convicta, né, sem nenhuma dúvida, você quer ter uma certeza absoluta, então você fica meditando até que isso fique claro. Então, neste processo mais para frente, ele se torna um tipo de uma obsessão, essa meditação, essa contemplação na minha própria natureza sob a luz das declarações finais dos Vedas, tá? Então, é uma meditação, Felipe, muito sutil, porque o objeto de meditação não é assim tangível. O objeto de meditação são essas declarações finais, né? Que estabelecem a minha identidade sempre livre e independente do corpo, mente e do mundo, tá? E para isso nós precisamos de muito Shravana e Manana, tá? Para que a gente possa realmente fazer a meditação do Nididhyasana. Mas como você tinha me pedido, né? O Felipe me escreveu um exemplo prático, né? Um exemplo prático pode ser qualquer uma dessas declarações dos Upanishads, né? A mais direta é Aham Brahmasmi, tá? Então, se você meditar neste mantra, neste Mahavakya final dos Vedas, que é o mais famoso, Aham Brahmasmi, né? Você pode até meditar, né, utilizando o seu oposto, né? Você pode meditar e dizer assim, Aham Corpo Asmi, Aham Brahmasmi, Aham Corpo Asmi, Aham Brahmasmi, para você ver a diferença, né? Porque tudo neste mundo é vibração, é frequência de energia, né? Então, você pode simplesmente fazer essa meditação com base neste simples mantra,
Aham, Brahmasmi, sem invocar ou sem necessidade de haver uma compreensão mais profunda e pervasiva, né, do significado por trás desses mantras, tá? Então, existem meditações que utilizam mantras, né, que são repetições mântricas, que mesmo que o indivíduo não tenha uma total compreensão do significado por trás daquele mantra, ainda assim elas produzem uma grande purificação, elas servem como instrumento para purificar a mente, tá? Então, a gente pode até considerar que isso seja um Nididhyasana, muito embora o Nididhyasana estiver muito profunda do significado por trás dessas palavras, dessas frases, dessas declarações de identidade. Você está me seguindo, Fagundes? Sim, sim, perfeito, professor. Tá? Aham, Então, obrigado. então você fica à vontade de fazer essa experiência, tá? E a meditação vedântica Nididhyasana requer uma exposição longa e profunda, né? E um processo de purificação da mente, etc, etc. Existe uma infinidade de ferramentas, né? Medita assim, medita assado, né? Mas fundamentalmente a meditação ela serve para desenvolver o foco. Mas a meditação vedântica ela serve para estabelecer definitivamente a identidade do Jiva na consciência como consciência livre de qualquer sombra de dúvida. Então são duas meditações com propósitos diferentes, tá? Então, se você acredita que você tem uma mente já muito qualificada e focada e aberta, né, expansiva, então você pode sim fazer o Nididhyasana do Vedanta, mas lembrando que você não pode meditar em alguma coisa que você não conhece. Então, o primeiro passo é o quê? Muito Shravana e Manana a respeito das declarações de identidade dos Upanishads. Alguém não compreendeu isso? Alguém tem dúvida a respeito disso? Ok. Verso 1, o Gita consiste de 18 capítulos. Aqui o Swami faz sempre uma introdução, né, contextualizando o curso do Bhagavad Gita, né, em sua integridade, né? E ele diz que são 18 capítulos divididos em três sessões, tá? Então, existem três sessões. A primeira sessão, seis capítulos, a segunda, seis, que fazem 12, mais as últimas seis fazem 18, tá? Então, nós concluímos a primeira sessão de seis capítulos, né? A segunda sessão, também consistindo de seis capítulos, né? Que vai do 3 ao 18, né? É conhecida como Shatkam. Shatka significa um grupo ou parte ou sessão por seis membros, né? Então, a primeira, né? A primeira sessão era um Shaktam, mas tinha um outro nome técnico sânscrito que dizia primeiro Satkam, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Não existe nada de misterioso em todas essas palavras sânscritas. Significa que nós concluímos a primeira sessão, a primeiro Saktam, e nós estamos entrando no segundo Saktam, ok? Nós sabemos que Panchadasi significa 15 sessões, Pancha, e assim, cada um desses seis, cinco, três, né, composições tem expressões, tem nomes, né, da língua sânscrita que não deve servir para nos intimidar, são simplesmente palavras como qualquer outras, né? Então, essas três sessões são conhecidas como Pratima, a primeira sessão, Pratima Saktam, Satkam, a segunda é Madhyam, é a sessão do meio, Madhyamam Saktam, e terceiro é a última sessão, Karana Saktam, ok? Primeiro significa meio e o final. Então, nós estudaremos agora o segundo sessão, e o Swami Ji nos explica que a primeira sessão ela é dedicada principalmente, primordialmente, né, proeminentemente, né, sobre a natureza superior e inferior, né? E cada um dessas sessões tem tópicos predominantes, né, destacados, tá?
Então, quais são os três tópicos dentro do primeiro chakra, da primeira sessão? Foi a natureza do Jiva, que foi discutida em quase todos os capítulos, né? No segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto e no quinto, a natureza do indivíduo foi sempre muito discutida e apontada que o Jiva é o corpo físico e não é a mente, né? Ele estabelecia principalmente a identidade, a identidade absoluta do Jiva-Atma, né? Portanto, o Jiva-Atma foi declarado não ser nem a mente, nem os órgãos dos sentidos. A natureza essencial do Jiva-Atma é Chaitanya, que aparece associada a um tipo de recipiente. O recipiente é uma analogia muito utilizada no Mandukya, né? Recipiente, um recipiente no qual existe espaço dentro, né? Cada recipiente, né? Um recipiente de argila, né? Um vaso de argila, aparentemente, ele contém espaços separados, né? Então, cada um desses recipientes, né? Ele, aparentemente, ele produz um jiva humano, né? Um jiva, né? Mas o ensinamento do Krishna é que o jiva ele não é realmente contido em nenhum recipiente. O jiva, a natureza dele é exatamente como a natureza do Marcelo, toda pervasiva, nada pode conter essa consciência. A consciência contém todos os jivas aparentes. Tudo existe dentro do âmbito da consciência. Aqui o Swami apresenta o conceito de que a consciência está contida no recipiente corpo-mente, e eu tendo a, a editar um pouco essa explicação, porque essa é uma explicação para estudantes mais a nível mais elementar, porque nós do Vedanta Brasil sabemos que a consciência ela não é produto ou propriedade do corpo-mente, tá? Então, a consciência, digamos assim, ela quando associada a um corpo-mente, né? Ela dá aparência que o indivíduo seja um subproduto do corpo-mente, mas a natureza do Jiva-Atma não é um subproduto do corpo-mente, a natureza do Jiva-Atma é puro Chaitanya, pura consciência, existência de natureza não dual. Atma Chaitanya, Chatitananda, foi brilhantemente discutido no segundo capítulo, do verso 12 ao 25, no terceiro capítulo, nós vimos a discriminação entre esse Atma Chaitanya e os cinco koshas, né, os cinco bainhas, né, e assim por diante. Aqui ele faz uma breve retrospectiva dos 6 capítulos iniciais que foi concluído com o sexto capítulo que era dedicado à meditação. A mente é superior ao intelecto. O intelecto é realmente superior à mente. Eles declaram que os órgãos dos sentidos são superiores aos objetos sentidos. Ele diz assim que a mente é superior aos órgãos dos sentidos, o intelecto é superior à mente e aquilo que é superior ao intelecto é Atma Chaitanya, ok? Quarto capítulo também, o Chaitanya Atma, o Atma Chaitanya foi apontado como o não fazedor. Esse foi um ensinamento muito profundo, muito importante. No quarto capítulo, essa consciência, existência, né, original, ela não é um fazedor, não é um execador e não é um desfrutador dos resultados. Portanto, nem é um executor, nem é o desfrutador, né? E por que é importante nós sabermos disso? É porque o ego ele se define através deste sentimento de que eu faço, eu penso, né? Eu digo, né? E eu experimento, tá? O ego nada mais é do que uma apropriação indevida daquilo que fundamentalmente pertence a Ishvara, Saguna Ishvara como criador, tá? Então o ego ele precisa ser refinado, educado, né? Colocado em seu devido lugar através da compreensão que aquilo que o indivíduo é realmente não faz nada e não experimenta nada, tá?
consciência que nós somos é livre de todos os atributos do corpo, mente, sentidos, tá? Então, existem dois modos de nós lidarmos com este ego. Primeiro é compreender que cada um dos pensamentos, palavras e ações e experiências do Jiva Atma somente é possível devido a uma infinidade de fatores que nós chamamos Daivam, que é um outro nome para Ishwara, ok? Então, no nível inicial do Karma Yoga, nós iremos lidar com a problemática deste ego, né? Compreendendo que o ego, ele nada mais é do que Ishwara, a totalidade de todos os fatores que se apropria, digamos assim, devidamente, né, desses pensamentos, palavras e ações, né, que, na verdade, pertencem a Ishwara, sem jamais, né, negar a responsabilidade do Jiva, no sentido de adequar, conformar, harmonizar seus pensamentos, palavras e ações com as leis e princípios do Dharma, que são as leis de Ishvara que estruturam o campo dármico. O campo dármico não harmonizado, não bem estruturado, permite de utilizar esta oportunidade como um modo de nos elevar espiritualmente. Portanto, nós precisamos, não importa, não, mas ninguém nos dias de hoje se adequa, ninguém nos dias de hoje vive dentro das leis e princípios de Deus, né? Nem mesmo dentro das leis e princípios dos homens, muito embora os homens estejam mudando as leis para poder, né, a poder justificar determinadas coisas, né? Então, a gente não pode negligenciar a responsabilidade do Jiva de adequar-se a essas leis, se o propósito do Jiva é o crescimento espiritual e moksha, ok? A natureza desse Jiva é, e somente é, Satchitananda Atman. Esse foi o tópico muito presente ao longo desses primeiros 6 capítulos. O segundo tópico proeminente que nós encontramos, né, é o Karma Yoga, né, que se refere aqui ao Jiva, naturalmente, né? O Karma Yoga é uma sadhana espiritual muito importante, de fato, é o primeiro estágio de sadhana espiritual. Então, aqui, de novo, nós temos o Swamiji nos apresentando claramente, né, que o Karma Yoga é não somente uma sadhana espiritual, de fato, é o primeiro estágio de sadhana que é compulsório, tá? Então, imagina a posição desta galera aí, né, no mundo, assim dito, da espiritualidade, né, que rejeitou Deus, né, e que não quer saber de Karma Yoga, e quando eles ouvem falar de Karma Yoga através de outras vertentes, outras linhagens, né, algumas delas se dizem até mesmo Vedanta, eles acreditam, sim, Karma Yoga somente serviço aos necessitados, né? Trabalho de sacrifício, como é que se diz? Selfless work. Como é que se diz selfless work em português? Trabalho desinteressado. Doação, doação. Tem uma expressão mais direta que traduz o selfless service, serviço para os outros, serviços de caridade. Então, seja as pessoas por aí, muitas delas, né, em outras linhagens, até mesmo vedântica, que dividiram o Vedanta em 4 caminhos, né? O caminho da ação desinteressada, o caminho da meditação, o caminho da devoção e o caminho do Jnana Yoga, né? Mas isso não existe. A tradição vedântica diz que existem somente 2 caminhos. Um caminho é o Karma Yoga, que prepara, e o outro é o Jnana Yoga, que nos permite estabelecer a nossa identidade em Nirguna Ishvara, tá? Então, o Karma Yoga é uma sadhana espiritual básica, importante, sem a qual o indivíduo não cresce. E esta, segundo a minha opinião, é o grande problema de quase todos aí, nos círculos da espiritualidade neste planeta, né? E aí existem aqueles que entraram em contato com o conceito de devoção, né?
Mas eles tendem a ser devotos por um guru de barba longa, entendeu? Careca, etc, etc, né? Porque eles querem que alguém possa fazer o trabalho por eles, né? Mas a devoção a Ishvara é a fragrância do Karma Yoga que requer uma compreensão profunda do relacionamento desse Jiva aparente com o Ishvara aparente e suas leis e princípios aparentes que regem e estruturam o campo dármico, tá? Então, no Karma Yoga, nós sabemos que você tem uma escolha no capítulo 2. Você tem uma escolha apenas a respeito da ação, mas você não controla os resultados. Que você não seja motivado pelos resultados, que você não tenha inclinação para inação. Então, esse é um verso lindo, maravilhoso, profundo, né, que poucas pessoas compreendem, né? Você tem uma escolha, né, relativa sobre a sua ação. Por que eu estou colocando relativa? É porque as ações nossas são motivadas por uma enorme pressão, são condicionadas, influenciadas por uma enorme pressão de nossas vasanas, né? Nossas tendências subconscientes. Então, o que ocorre? Nós entramos em contato com essa sabedoria espiritual, entramos em contato com a ciência de Mitya, compreendemos que as nossas ações precisam ser conformadas a essas leis e princípios do Criador, né? E que nós vamos ter que nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente, por quê? Porque o meu corpo causal, a minha mente subconsciente, irá me compelir, tentar me compelir a agir segundo as suas predisposições, as suas tendências, né? As suas vasanas, né? Então, requer um esforço grande, um esforço de disciplina, que também requer uma mente mais calma e tranquila, né? Observativa, né? Observadora. Então, nós temos uma escolha sobre as minhas ações que requer muito esforço, porque o Jiva deixado por si, ele vai repetir o seu passado. Porque cada ação irá produzir um resultado, esse resultado irá nutrir determinadas vasanas ou irá, né, ou irá minimizar ou neutralizar parte dessas vasanas, ok? Alguns aspectos dessas vasanas. Então, a nossa ação é importante, mas ela está sob influência das vasanas, né? Nós temos uma escolha relativa a respeito da nossa ação, nós temos uma capacidade, um poder, né? Nós temos que exercer essa escolha. E como é que a gente vai exercer essa escolha? A gente só vai exercer essa escolha se a gente compreender o Dharma e suas leis e princípios, né? Então, no final das contas, não existe Karma Yoga sem Dharma Yoga. A gente só pode começar a utilizar ou exercer inteligentemente as nossas escolhas, que é um exercício do livre-arbítrio, na medida que a gente compreende o que é o Dharma, né? O que me eleva espiritualmente e o que me declina espiritualmente, né? Então, essa escolha requer primeiro o quê? Conhecimento sobre a ciência de Mitya. Não é assim, Marcelo? Absolutamente. Sem ciência de Mitya, você vai simplesmente escolher com base no quê? No que eu quero e o que eu não quero, no que eu gosto e o que eu não gosto, tá? A menos que eu entre em contato com essa ciência de Mitya, que é a primeira ciência que nós precisamos estudar, compreenda o sistema Ishvara, e aí, através da compreensão do que me eleva, a compreensão do que me faz declinar, né, eu começo a nadar contra essa corrente, né, enorme corrente, poderosa corrente, que é a vidya, a ignorância de toda essa sabedoria espiritual, porque os jivas humanos eles são movidos por vasanas totalmente fundadas em seus quereres e não quereres, querendo o que querem, quando querem, como querem, né? Então, é uma escolha difícil, requer uma compreensão do sistema Ishvara, né? Mas uma vez que eu tenha uma compreensão, minha força de vontade está realmente aliada a essa compreensão, aí eu tenho o poder de quê? De nadar contra a corrente, tá? Estou nadando contra a corrente de quê? Da ignorância cósmica, da ignorância espiritual, né?
Então, eu tenho uma escolha sobre as minhas ações, mas eu jamais tenho controle absoluto sobre os meus resultados de amanhã estão linkados, conectados com as minhas ações de hoje. Embora eu não tenha controle absoluto do meu destino, porque a equação kármica é uma equação extremamente complexa, muito além da compreensão intelectual humana, mas eu consigo inferir que os resultados eles estão conectados com as minhas ações, tá? Então eu vou colocar as minhas ações, né, através desta compreensão intelectual do sistema Ishvara, sabendo que os resultados envolvem muitos outros fatores. Então eu não fico motivado pelos resultados, eu fico motivado porque o meu divertimento é o quê? Nadar contra a corrente, né? É isso que me dá satisfação, nadar contra a corrente, porque eu quero remover essa ignorância cósmica, eu quero me libertar dessa ignorância cósmica referida como avidya. Jamais fiquem motivados pelo resultado, mas estejam motivados pelas ações determinadas, né, no nadar contra a corrente desta ignorância cósmica. Vocês compreendem? Está todo mundo comigo? Orlindo, aí, nadar contra a corrente da ignorância, né? Seria nadar a favor da corrente espiritual, né? Você troca a corrente que você quer ser levada à sua vida, né? É, E aí, a analogia corrente significa para indicar o fato de que no início é difícil, é tão difícil quanto nadar contra uma corrente de um rio cheio, forte, tá? Então, no início é assim, mas mais tarde é mais ou menos como você disse, é como se você estivesse nadando junto com a corrente, mas no início o esforço é requerido porque nós temos muitas vasanas que estão pressionando para que nós façamos ações fundadas nos meus quereres e não quereres, tá? Então, tem uma corrente da ignorância. À medida que a gente vai vencendo ela, a gente vai entrando numa corrente de elevação, onde tudo se torna muito mais fácil. Vocês já devem ter ouvido eu dizer, né, que no início, o esforço inicial é muito grande, mas a partir de um determinado ponto, as coisas ocorrem, as sadhanas espirituais ocorrem quase que effortlessly, quase que sem esforço, naturalmente, porque agora você começa a nadar na corrente espiritual das leis, né, e princípios do Dharma. Legal, muito bem colocado, Felipe. Todo o terceiro capítulo foi dedicado a essa discussão do Karma Yoga. Todos os lindos, né, dedicando as sessões para o Senhor, a pessoa com atos sem apego não é afetada pelo Papa, assim como a folha de lótus não é molhada pela água. Tudo passagens lindas, né, versos lindas sobre o Karma Yoga. Aí o Swami sugere um dever de casa, ok? Que eu vou passar para vocês também, vocês que fizeram Gita. O dever de casa de todos vocês seria o quê? Identificar quais são os versos do Karma Yoga nesses 6 capítulos. Nos 6 capítulos existem versos referentes ao Karma Yoga e outros versos referentes ao Jnana Yoga. Então, o Swami está dizendo, um dever de casa para vocês, leiam todos os 6 capítulos novamente e identifiquem quais são os versos referentes ao Karma Yoga. No 6º capítulo também, o começo era Karma Yoga, né? O Senhor disse, aquele que executa a ação a ser realizada sem esperar o resultado da ação é um verdadeiro sannyasi. Tá? Então, deixa eu voltar para o outro, porque tem uma passagem linda e maravilhosa que eu acabei não comentando. Quando eu estava comentando o verso 47 do capítulo 2,
você tem escolha apenas sobre a ação, nunca sobre os resultados, que você não seja motivado pelos resultados das ações, que você não tenha inclinação para a inação. Então, este verso, ele aponta o fato de que as ações, né, elas produzem resultados, produzem consequências, né, sejam elas punham ou papas. Não pense nos resultados dessas ações, né? Faça um bom exercício do seu livre-arbítrio antes de colocar suas palavras e ações, né, no campo, né? E deixe os resultados por conta de Shuara, né? E, ao mesmo tempo, que você não tenha inclinação para a inação, porque o indivíduo fala assim, não, a única saída talvez seja a apatia e a inação, né? Eu vou fugir para uma caverna de Tiruvannamalai e vou fazer exatamente como o Ramana Maharishi. Vou ficar sentadinho lá, porque a ação só dá encrenca, né? Até mesmo Tapovan, Swami Tapovan, ele sugeriu ao Swami Shimayananda de não descer para os vales, porque lá rola muito karma e você vai ficar preso em karma. E o Shimayananda desobedeceu ao seu guru, pediu as bênçãos do seu guru e desceu para os vales para começar a propagar os ensinamentos do Vedanta. Tá? Então, que você não tenha inclinação para a inação, a paralisação, né? A apatia. Você não pode parar de agir simplesmente por medo. Medo de quê? De resultados negativos. A vida é uma escola, parece ser, né? Uma possibilidade, né? Para crescer, desenvolver e obter o autoconhecimento que liberta, né? E que você não seja motivado pelos resultados, mas permaneça focado no exercício do seu livre-arbítrio durante as suas ações e ficando de olho para não desenvolver uma inclinação para a paralisação, para a inação, tá? A inação, quase que invariavelmente, ela pode ser subproduto do medo, medo da encrenca, a encrenca em ter que agir, porque não é fácil agir sempre em observação às leis e princípios do Dharma, que envolve também o Swadharma, a pessoa com atitudes negativas a respeito de si e do outro, está violando o Dharma também. Então, no final, às vezes, as pessoas se tornam tão frustradas que dizem, então eu vou me recolher e não vou evitar a interação com o campo. Não é por aí também. Aquele que executa a ação a ser realizada sem esperar resultado da ação é um verdadeiro sannyasi, né? Isso já no sexto capítulo, ele iniciou o sexto capítulo, que é um capítulo dedicado à meditação, né? Com um pouco mais de Karma Yoga, né? Ele lembrou, mas ele incluiu um outro conceito muito bacana, né? Ele diz, aquele que executa a ação a ser realizada sem esperar ou ter expectativas a respeito do resultado, é um verdadeiro sannyasi. Então, ele elevou o Karma Yoga, né, ao nível do sannyasi ou superior ao sannyasi. Ele diz assim, o verdadeiro sannyasi é aquele que executa as ações, né, totalmente livre das expectativas a respeito dos seus resultados. Então, ele encheu a bola do Karma Yoga, dizendo que ele é tão elevado ou superior a um sannyasi. Este sim é um verdadeiro sannyasi. Um sannyasi não é aquele que renuncia a ações, sejam elas ações mundanas e ações ritualísticas védicas também, né? Então, o sannyasi não é aquele que renuncia, porque dentro do contexto da cultura védica, você se torna um sannyasi e aí você vai viver no gurukula ou no ashram e lá você não pode mais fazer rituais. Você tem que abandonar aquilo, porque o propósito do sannyasi é estudar, contemplar e meditar as escrituras do Vedanta, né? Além disso, ele é um yogi e não um renunciante de atividades. Ele não é simplesmente, ele é um karma yoga e não um renunciante de atividades. E qual era a definição do karma yoga? Qual é a definição do karma yoga? Eu fiz uma pequena edição aqui. Ação adequada mais atitude adequada na ação e no recebimento dos resultados. Isso é karma yoga, tá? Ação adequada mais atitude adequada na ação
e no recebimento dos seus resultados. É Karma Yoga. Portanto, Karma Yoga é o tópico destacado no sexto capítulo, no início do sexto capítulo desta primeira sessão do Gita. Um outro aspecto destacado ao longo desses 6 capítulos é a importância do esforço individual, a iniciativa individual, explorando o livre-arbítrio, o que é muito importante, porque é um grande equívoco de que a teoria de karma do hinduísmo seja equivalente ao fatalismo. Não, a gente deixa que Ishvara nos conceda, né, o meu destino, os resultados, portanto, eu posso relaxar, porque eu sou impotente diante, né, do poder do karma, o poder de Ishvara, né? Então, não, isso, ele diz, é um equívoco muito grande. O Jiva, ele é co-criador, né, junto com Ishvara, a respeito do seu parábada pessoal e o parábada coletivo, né, de uma humanidade também, de uma civilização, né? Então, o terceiro tópico, ele reforça a importância desse esforço individual, a iniciativa individual, o exercício do livre-arbítrio, conformando, né, as minhas escolhas, pensamentos, ações e palavras com as leis e princípios do Dharma. Então, esse esforço, né, é chamado de yoga, né, é muito importante, tá? Porque yoga é um esforço de nadar contra a corrente, em analogia com o que eu falei no início de hoje, né? É um esforço de nadar contra a corrente, né? E não pense que, não, não, a corrente é muito forte, não dá para nadar contra a corrente, é melhor me entregar, entendeu? Todo o sistema está corrompido. No Brasil só existe corruptos nas posições, né, de governo, disso e daquilo. Então, eu preciso me corromper também, porque aqui é salve-se, salve-se quem puder, né? Não, você não precisa se colocar numa condição de fatalismo, né, sabendo que você precisa de fazer seu esforço individual, nadar contra a corrente, né, porque as suas escolhas de hoje irão influenciar o seu parábada futuro, de amanhã. Muitas pessoas entenderam mal a lei do karma como fatalismo. Muitas pessoas interpretam mal o hinduísmo como uma religião fatalista e vão dar um passo adiante e dizer que a Índia está atrasada por causa da mentalidade fatalística, né, do hinduísmo. Esta é uma acusação muito equivocada e infeliz, portanto, é preciso observar cuidadosamente que o hinduísmo e a lei do karma não apoiam, não significa fatalismo. A lei do karma diz que o presente é resultado do passado. O presente é resultado do passado, causa e efeito. Se isso for verdade, o futuro é o resultado da minha ação presente. Ok? As minhas escolhas de hoje irão influenciar o meu futuro. Ah, então eu tenho controle. Você não tem controle. Você tem um certo controle de adequar as suas ações, escolher as suas palavras e ações em harmonia com as leis do Dharma, mas você não tem controle a respeito do seu destino, mas você influencia o seu destino, influencia o destino de uma humanidade, de uma civilização, através das suas palavras e ações. Portanto, você deve se encarregar de seu futuro. Você é responsável pelo seu futuro. Todos os 4 destinos da vida, Dharma, Artha, Kama e Moksha, todos os 4 destinos são chamados de Purushartha, as 4 buscas humanas, ok? Segurança, prazeres ou entretenimento, né? Dharma, o melhoramento pessoal, e moksha, tá? Esses 4 buscas humanas são chamados purushartha, o que significa objetivos escolhidos somente por seres humanos, né? Nenhum outro animal tem objetivos na vida. Ah, não, mas o objetivo deles é sobreviver, mas não é um objetivo consciente, não é uma escolha, aquilo ali é simplesmente embutido, né, no programa causal de cada animal, né? A luta pela sobrevivência e a luta para obter comida. Por isso que os animais, eles possuem um corpo horizontal
horizontal, e eles estão sempre olhando para baixo procurando comida. Então, significa objetivos escolhidos por seres humanos. Esses objetivos, olha que bacana isso, esses objetivos não foram escolhidos por Ishvara, o Criador. Essas buscas humanas são escolhidas pelos jivas, pelos próprios seres humanos. Não por um Deus que existe sentado acima das nuvens. Deus não decide seu futuro, você tem que escolher seu objetivo, trabalhar e realizar. E Krishna enfatizou isso ao dizer Udaharetdatmanam. O homem deve elevar-se por si mesmo. Essa é uma passagem muito bonita que nós vimos no capítulo 6. Né? E o homem tem que se elevar por si mesmo. Né? O homem significa o ser humano deve elevar-se por si mesmo. Não sei se vocês já notaram, lá na Índia, né, a cultura védica, hindu, né, eles não tem tanto esse problema com gênero, né, de homem, mulher, não pode chamar homem, mulher, ele ou ela, ele. Essas coisas não existem lá, entendeu? Ainda parece que, pelo menos, né, muitas dessas exposições do Swami são de 10, 20 anos atrás, não existia ainda isso, né? O homem deve elevar-se, o ser humano deve elevar-se por si mesmo, tá? A gente não pode esperar, a gente não pode cair numa posição de impotência, de vitimização, e de reclamar da vida, reclamar de tudo, reclamar de todos, né? O ser humano deve elevar-se por si mesmo e jamais pode realmente se entregar se o objetivo do ser humano é a elevação espiritual. O ser humano tem que se erguer e Deus não diz que vai ser um espectador irresponsável. Deus disse que está disposto a ajudá-lo, mas você tem que tomar a iniciativa. Isso é um dos temas que nós iremos abordar neste capítulo 7, a graça de Deus. É muito bonito esse capítulo. Assim, o papel do livre-arbítrio, de novo, o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, o papel dessa escolha, do esforço individual foi muito destacado em todo o 6º capítulo da primeira sessão. Você tem escolha apenas sobre a ação, indica apenas o livre-arbítrio de quem? Do jiva humano, né? Você tem escolha sobre as suas ações, ninguém mais vai escolher por você. Muito embora o livre-arbítrio humano, isso aqui é um outro tema, existe um processo, né, atualmente em andamento, né, nesta civilização humana, no qual o exercício do livre-arbítrio está sendo cancelado através de um processo muito antigo, né, que está frutificando, né, nos dias de hoje, nas décadas últimas, né, de controle da mente humana, no qual as pessoas vão perdendo a capacidade de escolha de pensamentos e ações deliberadas e eles pensam e agem segundo a programação do sistema, tá? Infelizmente, o livre-arbítrio humano está sendo atacado. A guerra que a gente vive, já digo isso há 4 anos, é uma guerra contra o livre-arbítrio humano, para que todos sejam conformados aos sistemas e que todos, de humano, no final das contas, sejam adoradores dos homens e não de Deus, né? Indica apenas o livre-arbítrio. Direitos humanos, e se você tem direito a escolher a ação, certamente você estará contribuindo para o resultado também. Ao escolher a ação, você pode não determinar absolutamente o resultado, mas você estará contribuindo e influenciando fortemente para o resultado. Por isso que existe aquele provérbio lindo, famoso, maravilhoso. Observe seus pensamentos, eles se tornarão suas palavras e ações, né? Controle, observação, vigilância a respeito do meu material causal que aparece na minha mente consciente como tendências, predisposições a pensar, falar e agir.
Observe seus pensamentos, eles se tornarão suas palavras e ações. Cuidado com suas palavras e ações, elas se tornam seus hábitos, suas vasanas. Observe os seus hábitos, suas vasanas, e eles se tornam o seu caráter, pois eles se tornam o seu caráter, né? Observe os seus atos, pois eles, caso contrário, pois eles se tornam o seu caráter. Observe o seu caráter, porque ele irá traçar ou definir o seu destino, né? Portanto, o destino é condicionado pelo seu caráter, que é condicionado pelas suas vasanas, que é condicionada por suas palavras e ações, que é condicionada pelos pensamentos que surgem na sua mente consciente. Portanto, observe seus pensamentos. Eu sei que não é fácil, mas um dos papéis do Upasana, né, é a vigilância e a observação dos pensamentos que ocorrem na nossa mente consciente, né? Observe seus pensamentos, dirija seus pensamentos no presente, você está, em última análise, determinando seu destino. Você tem que disciplinar, educar, né? Canalizar ou dirigir, ser um mestre dos seus pensamentos, começar a pensar em harmonia com essas sabedorias espirituais reveladas, né? De modo que nós possamos cultivar um destino mais elevado, um destino mais, né, mais propício, né, para o autoconhecimento e moksha. Ok, Marcelo, nós vamos dar uma parada aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada,
para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.